Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, nosso querido Centro Caibar Schutel aqui em Pompeia. Muito obrigado pela presença de todos, pela paciência de destinarem um pouquinho do tempo, alguns minutos nessa noite de segunda-feira, para a gente continuar o estudo aqui do nosso Livro dos Espíritos, que tanto esclarecimento nos traz sobre a doutrina, do Espiritismo. Vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, que possam estar nos amparando durante esse estudo, que possam trazer o entendimento, o esclarecimento, a compreensão dos itens que forem abordados durante o nosso estudo, que possamos levar esse estudo em paz, em tranquilidade, até o seu final, trazendo boas vibrações, bons pensamentos, não só para hoje, mas para toda a nossa semana que está se iniciando, que possamos carregar esses ensinamentos, passar para frente, se possível, e agradecemos então mais uma vez por tantas oportunidades que Jesus e a espiritualidade nos oferecem, de crescimento, de evolução, principalmente aqui pelo estudo que nós faremos, que tanto esclarecimento nos dá, tanto amparo, tanto consolo, quanto as questões de quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo e da bondade de Deus. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nos perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar com bastante alegria, disposição, preparar os nossos ouvidos, e a nossa mente para o estudo. O tópico que está sendo abordado é o livro 2º, capítulo 6º do Livro dos Espíritos, e o tópico é a lembrança da existência corporal. Então, é um tópico que ele está mostrando para a gente como é, então, após a desencarnação, como é a visão e quais são as lembranças que o espírito carrega da sua vida, da sua existência corporal aqui na Terra. Não só aqui na Terra, como qualquer orbe habitado. Uma vez desencarnado, agora está lá na erraticidade, e está desvencilhado da matéria. Então vamos ver o que ele carrega, de lembrança quando passa para esse plano espiritual. A questão que nós vamos abordar é a 310. O tópico começou lá na 304, vai ter a 309. Hoje nós vamos pegar a 310 e provavelmente nós vamos terminar esse tópico, com a questão 319. Provavelmente nós vamos conseguir chegar lá, tá? Então, começando aqui, pessoal, questão 310. Ele pergunta: ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E a resposta: algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Como sempre, pessoal, quanto mais elevado o nível de entendimento do espírito, e quanto menos ele levar em consideração as coisas terrenas, materiais, provavelmente, como ele está dizendo aqui, ele vai se lembrar menos, reconhecer menos aquelas coisas materiais que ele deixou aqui na Terra, os objetos, e até o próprio corpo, ele pergunta sobre os ossos aqui, isso tudo é esquecido, ou pelo menos não faz questão de lembrar, de ser lembrado. É lógico que se ele quiser, ele consegue reconhecer,
mas isso fica normalmente para aqueles espíritos ainda muito materializados, muito materialistas, que têm uma ligação muito grande com o plano material, né? E às vezes acabam é, demasiadamente, né, lembrando das coisas que perderam, que ficaram aqui no plano material. Então, como sempre, depende muito do nível de elevação, né, de cada espírito. Questão 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixada pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer. Então, isso é muito comum, né, pela família, né, pelos entes queridos que ficaram, né, após o desencarne da pessoa, guardar objetos, né, deixar em local de destaque, alguma coisa que lembre, né, que seja significativo, que tenha muita relação, né, com a pessoa que desencarnou. E aí ele pergunta se esses objetos atrairia a atenção, né, do espírito, né, e se ele vê esse respeito com prazer. Então, a resposta diz assim: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós, e não os seus objetos. Olha só que interessante isso, né? É, é lógico que alguns objetos ficam com a vibração, né? Quando a pessoa era muito aguerrida, uma pessoa que bastante materialista, egoísta, inclusive, né? Muito que gostava de acumular, né? Alguns tipos de objetos e não gostava que ninguém, né, mexesse, por exemplo. Esse objeto ele carrega a vibração daquela pessoa, né? Porém, pelo que consta aqui, pela resposta, na verdade é o pensamento das pessoas que ficaram que atrai a atenção do espírito. Porque tudo vem da força mental, né? A gente já viu em perguntas anteriores que o nosso pensamento ele é uma força, né? Ele tem uma força criadora. É a partir do pensamento que a gente acaba criando, né, as coisas e as situações que vão nos fazer bem ou mal, né? E nesse caso aqui é a mesma coisa. O nível de vibração da pessoa que está pensando no espírito que desencarnou, quando ele olha, por exemplo, um objeto, pega lá, por exemplo, um porta-retrato, né, da pessoa com a foto da pessoa que desencarnou, né? Os pensamentos e as recordações que são geradas por essa simples ação é que vai acabar atraindo então esse espírito, a atenção, né, desse espírito e sei lá, de repente, dependendo do merecimento, vamos dizer assim, né, pode até ser que ele se aproxime, né, daquela pessoa que está pensando nele, né? Mas essa aproximação pode ser simplesmente passageira, né? Muito rápida e depende muito do grau de elevação e de evolução, né? Daquele espírito. Então, assim, não é exatamente o objeto que atrai, mas sim o pensamento, né? A força do pensamento da pessoa que guardou aquele objeto e que por algum motivo está tendo lembranças, né? Do espírito que foi para a parte espiritual. Né? Aí vem a questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal? Parece bem óbvio, né, essa questão aqui, de que ele experimenta, assim, ele lembra, né? Vamos ver a resposta. Frequentemente, eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, uma vez passado para o plano espiritual, aquelas lembranças dos sofrimentos, principalmente se houver
sofrimento por uma doença, né, antes do desencarne, ou então assim algumas expiações e provas que foram passadas, que foram sofridas, né, que fez experimentar sofrimento emocional ou físico. Essas lembranças são conservadas quando se passa para o plano espiritual. E como ele diz aqui, é interessante que isso acaba fazendo com que o espírito sinta que a felicidade é maior, né? Quando você sai da matéria, né? Quando você se livra da sua parte material. Então, aqueles gozos que ele teve aqui durante a matéria começam a se mostrar muito pequenos, né? Quando comparados com a felicidade que ele pode ter e que está tendo, né, lá no plano dos espíritos, né? Então isso é interessante. Seria uma das funções dessas lembranças, né, dos sofrimentos que tiveram aqui no plano material. Então, sim, eles mantêm a lembrança e isso acaba sendo uma ferramenta de valorização daquilo que ele está tendo lá no plano espiritual, né? A questão 313 pergunta o seguinte: o homem que foi feliz neste mundo lamenta os seus prazeres quando ele deixa a terra? Então pode ter acontecido isso, né? Pode ter acontecido que o homem, a pessoa, né, foi feliz aqui na terra, teve mais alegrias do que tristezas, né? Vamos colocar assim. E a gente pode então considerar que foi uma pessoa feliz aqui no plano material. Essa pessoa lamenta os seus prazeres quando deixa a terra? A resposta vem: somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra, assim como o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Então, na verdade, não é que ele lamenta, né, os prazeres que ele teve aqui na Terra, mas ele passa a perceber que a felicidade, né, os prazeres que existem lá no plano como espírito, né, lá na erraticidade, é 1000 vezes preferível do que os prazeres efêmeros da Terra, né? Quando ele coloca assim prazeres efêmeros, porque são passageiros, né? Porque são muito voláteis, né? São coisas que, quando comparadas com as questões do espírito, né, da moral, o prazer de ver, por exemplo, de colaborar, né, numa uma grande obra, numa grande missão, sentir que está realmente sendo útil, ajudando aqueles irmãos, outros espíritos que estão necessitados, né? O prazer de fazer a caridade, verificar seus efeitos, né? Não tem comparação com aqueles prazeres efêmeros, né? Como ele colocou aqui na Terra, né? No plano material. Então, por mais marcante que tenha sido, né? Essas experiências de felicidade, de alegria aqui na Terra, não há comparação com aquelas que a gente pode obter como espíritos desencarnados. É isso que ele coloca nessa questão, né? Então a gente tem que levar isso sempre em mente, né? Porque muitas vezes há uma dedicação para a gente cada vez mais alimentar, né, esses prazeres aqui da Terra, deixando de lado as questões espirituais, né? Então, assim, seriam prazeres alimentando as necessidades da matéria, né? E aí entra a gula, né? Entra prazeres do sexo, do uso de drogas, entorpecentes, né? Tudo aquilo que dá prazer material. Isso acaba ganhando espaço e deixando de lado as questões do espírito. E quando a gente, então, desencarna, né?
e chega lá no plano espiritual, é que começa então a perceber que não valeu a pena, né? São prazeres que, na verdade, não têm valor nenhum quando comparado com aqueles da espiritualidade. Questão 314, ele pergunta o seguinte: aquele que começou grandes trabalhos com o fim útil, então vamos lá, recomeçando. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados. Então vamos pensar que, sei lá, grandes cientistas que desenvolveram, por exemplo, vacinas, remédios, curas, né, para as doenças, não só nessa questão, mas a questão de literatura, artes e outros trabalhos com fins úteis, né? Quando ele morre e deixa esse trabalho para trás incompleto, né? Será que eles lamentam essa perda, vamos dizer, entre aspas, né? E a resposta é não, porque vê que outros estão sendo destinados a terminá-los. Ao contrário, ele procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. O seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo do mundo dos espíritos. Então, não há o que lamentar, né? Porque ele iniciou o trabalho, esse trabalho teve frutos e agora existem outros que vão dar continuidade a esse trabalho, né? Que são destinados para isso. E aí caberia a esse desencarnado fazer as intuições, né? Fazer a influência para que esses espíritos, né, consigam dar prosseguimento naquilo que ele começou, na sua obra, né, que ele começou. Então ele verifica que o que foi feito foi bom, né? Não há o que lamentar, né? Quando você verifica, nossa, fiz uma coisa boa, agora tem outros continuando. Posso voltar, inclusive, numa nova encarnação e dar continuidade também nesse trabalho, um trabalho muito longo e assim por diante, né? Então não há motivo de lamentação. Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Então ele pergunta assim, esses grandes artistas, né, que fizeram grandes obras, será que ele mantém o amor que ele tinha por essas obras quando ele era vivo, né, ainda? E a resposta é, segundo a sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. Isto por quê? Porque quando ele passa para o plano espiritual, ele verifica que aquilo que ele considerava muito excepcional, na verdade, é muito básico, vamos dizer assim, né? E então ele chega à conclusão de que não era tão grande quanto ele imaginava, né? Por isso que ele coloca aqui. Embora alguns que sejam, vamos dizer assim, menos elevados, possam manter uma paixão muito grande pela obra que fizeram, né? Então, mais uma vez, depende muito do grau de evolução, aí, de entendimento que o espírito tem, né? Questão 316. O espírito, o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Bom, então o que ele coloca aqui é que muitas vezes aquilo que parece uma grande obra, ou que parece muito magnífico aqui na Terra, frequentemente é bem pouca coisa
para alguns espíritos que já estão lá na frente, né? Estão adiantados com relação a nós. Então, como ele coloca aqui, ó, eles admiram esses trabalhos como o sábio admira a obra de um escolar, né? Ele verifica que há um trabalho ali bem feito do escolar, mas que ainda existe bastante coisa a ser desenvolvida, né? Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos, né? Então, assim, depende muito de quem é o espírito que está avaliando, né? Para que ele possa se interessar, né? Sobre os trabalhos que se executam na Terra, né? Pelo progresso das artes e das ciências. Questão 317. Os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? Uma questão interessante, né? Porque principalmente aqueles que morreram defendendo a pátria, né? Em guerras, por exemplo, né? Eles conservam esse amor à pátria após o desencarne? Aí a resposta é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. Então, veja que interessante, né? Aqui na Terra, a pátria é onde você tem lá pessoas mais simpáticas a você e as suas ideias, né? E as coisas que você faz. Mas para aqueles espíritos mais elevados, a pátria é o próprio universo. Então, assim, conservar um amor à pátria já não faz mais sentido para eles. Se bem que amar o universo seria como amar a sua pátria, né? Mas não com aquele sentido de um pedaço de terra, né? Um país, uma região, né? Que ele considerava como pátria aqui na Terra. Então ele tem uma nota aqui do Kardec que ele fala assim, ó: a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa conforme seus caracteres. Não podendo satisfazerem as suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, dessa nota aqui, ele coloca aquela questão da visão que cada espírito tem, né, com relação às questões aqui da nossa pátria, né, das coisas aqui da matéria, né, a questão da visão do próprio universo, né. Então, aqueles espíritos mais elevados, mais superiores, eles dão pouca ou quase nenhuma atenção para essas questões materiais. E como ele coloca aqui, eles passam pelos planos, né, da matéria
assim, muito rapidamente, né? Ele coloca aqui, ó, são paradas de curta duração. E normalmente é para cumprir algum tipo de missão, né? Ou uma atividade de engrandecimento, né? Daquela população da região. Aí nós vamos ter os espíritos medianos, que já dão uma certa atenção para essa questão material, mas ao mesmo tempo estão tentando já verificar coisas mais elevadas, né? E os espíritos vulgares, né? Que ele coloca aqui como sendo sedentários, né? E que constituem a grande massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca indiferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Então, eles desencarnam, mas mantêm as mesmas ideias, né? Não chegam a ter uma grande alteração no modo de pensar e de visualizar o universo, né? Conforme a sua evolução, eles já vão começar a dar mais atenção, né, a essas questões. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? E ele responde assim, ó, muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, a questão que sempre é colocada para a gente, né, dessa desmaterialização que ele coloca aqui, que é simplesmente nós começarmos a dar menos valor àquilo que é da matéria e mais valor àquilo que é do espírito. E esse valor, ele tem que ser realmente uma coisa de sentimento, uma coisa tem que ser compreendida, mas tem que ser sentida também, né? Muitas vezes nós temos a compreensão e raciocinamos sobre o assunto e, assim, racionalmente a gente entende que precisa fazer essa desmaterialização, mas falta aquele sentimento, aquela vontade real de tentar fazer essa desmaterialização, né? Então a gente precisa juntar essas duas questões, ter a consciência, mas ao mesmo tempo ter a vontade e a dedicação necessária para fazer esse desvencilhamento, né, da matéria, né? Começar a avaliar mais aquilo que é do espírito, da moral, né? Da caridade e assim por diante. Então, acho que até me incluo nesse tipo de pessoa, né? Que apesar de ter um entendimento, né? Racionalmente já está compreendido, mas precisa colocar mais em prática, né? Precisa sentir realmente que a satisfação é muito maior conforme a gente vai se dedicando, né, às coisas do espírito. Aí a questão 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Essa é uma questão interessante. Então, se o espírito já conhece essa questão, vamos dizer, da doutrina espírita, né? Ele já sabe das coisas do espírito, já conhece que ele é um espírito, né? Que ele vai desencarnar. Mas por que razão, então, ele teria se espantado quando ele entra, né, no mundo dos espíritos, quando ele desencarna? E aí a resposta diz: isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que ele volta à lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Então, isso também já foi comentado em questões anteriores sobre essa perturbação, né,
é chamada perturbação ou inquietação, logo após o desencarne, né? Que alguns espíritos passam por um período aí meio de atribulação, né? Ele ainda não identificou que desencarnou, né? E aí pode ocorrer esse espanto aí que foi mencionado, né, na questão, por ter passado, né, para um outro plano, para agora estar sem o corpo físico, né? E agora fazer parte da erraticidade. Mas esse espanto, se a pessoa, pelo que foi colocado, né, se já existe essa visão espírita, se ele já viveu essa mentalidade, então rapidamente esse sentimento ele acaba passando, né? Começa a ter as lembranças da sua vida terrestre, as lembranças daquilo que ele já aprendeu, né, sobre essa questão do espírito, e volta à normalidade, né? Então essa perturbação cessa, essa inquietação ela passa, e aí se dedicar, né, no plano espiritual, para mais aprendizados, né, para mais trabalhos, planejamento da próxima reencarnação, se for necessário, né, e assim por diante. Então, com essa questão, pessoal, a gente termina esse tópico aí das lembranças, né, do plano, as lembranças que o espírito carrega após o desencarne, tá? O próximo tópico ele começa aqui, ó, comemoração dos mortos, funerais. Vai começar a falar um pouquinho aí sobre essa questão de alguns rituais, né, de funerais que a gente tem, onde até tem certas celebrações, né, depois da desencarnação. Então é um tópico bastante interessante. Como sempre, eu sugiro, né, e recomendo que a gente pegue aí o Livro dos Espíritos, dê uma repassada nas questões, leia por você mesmo, né, e tire as suas conclusões, né, de acordo com a sua leitura, que é sempre bom, né, a gente ler, né, por conta própria, porque às vezes passa algum detalhe ali que a gente acaba não passando aqui, né, na nossa explanação. Então deem uma olhadinha. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Desejo uma boa semana, que começa agora nessa segunda-feira, né? Que Deus possa abençoar, Jesus esteja conosco nas nossas atividades, que todos estejamos protegidos pelos nossos mentores, né? Que possamos manter uma boa vibração, pensamentos elevados, né? Praticar a caridade e nos melhorar a cada dia, né? Que assim seja, que Deus nos permita. Obrigado aí pela paciência, pela atenção e até a semana que vem ou até o próximo estudo, tá, pessoal? Boa noite a todos e até lá, então.